Senhores, então, novamente um bom dia para vocês, 10 horas e 2 minutos, quinta-feira, dia 8/10, tá certo? Página 468, pessoal, perdão, agora que eu estou vendo o chat. Nós vamos falar aqui um pouquinho hoje a partir da página 468, beleza? Legal, legal. Então, pessoal, a partir da aula de hoje, a gente começa a falar aqui do final da monarquia. Vou projetar o quadro de vocês. Vocês sabem que uma vez eu projetando o quadro, eu não vejo mais o chat. Aí vocês vão ter que conversar comigo por meio do áudio, tá bom? Então aqui, ó, Segundo Reinado, 1840-1889, o fim da monarquia. Certo? Legal. Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje. O declínio da monarquia no Brasil foi acentuado a partir da década de 1870. Então, a partir, pessoal, da década de 1870, a gente começa a falar de uma acentuação desse declínio da monarquia, essa monarquia que vinha entrando em declínio, essa monarquia que vinha entrando em crise e já não vinha mais atendendo aos anseios da população brasileira, principalmente, certo? Principalmente porque a população, em geral, os governantes, vamos pensar aqui em senadores e deputados, buscavam maior autonomia política frente à figura do imperador Dom Pedro II. Certo? Legal. Com isso, pessoal, com essa busca de maior autonomia, emergiram alguns movimentos. Olha lá. No estado de São Paulo, por exemplo, os cafeicultores paulistas, orientados pelos liberais e também profissionais liberais, criaram em 1870 um manifesto, o chamado Manifesto Republicano, certo? Esse manifesto republicano, pessoal, defendia o federalismo. O que é o federalismo? A maior autonomia dos estados, e também defendia a república. O que é a república, professor? Do grego quer dizer res publicas, a coisa do povo. Então eles promoviam todas essas defesas. Até aqui os senhores têm alguma dúvida? Tá tranquilo de entender, Clara? Beleza, obrigado. Olha lá, para complementar tudo isso, pessoal, em 1873 é criado o primeiro partido republicano do Brasil,
o PRP, que por sua vez significa Partido Republicano Paulista. O Partido Republicano Paulista. Certo? Então, a partir daqui, pessoal, nós começamos a ver a formação de grupos políticos, de partidos, e essa ascensão da República frente à monarquia. Certo? Legal. Outro fator de grande importância que levou ao declínio da monarquia foi a questão religiosa, certo? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho da questão religiosa. Professor, o que significou essa questão religiosa? Pessoal, a coisa foi mais ou menos assim. Em 1824, a nossa Constituição da República, aliás, nossa Constituição do Império, perdão, determinou que o Estado era oficialmente católico, certo? Só que aí começam alguns problemas. Quais são esses problemas? O Estado ele era católico. Todavia, existia aqui uma questão chamada Lei do Padroado Régio. O que é a Lei do Padroado Régio? A Lei do Padroado Régio determinava que a Igreja estaria subordinada ao Estado. Ou seja, quem teria o poder de nomear os bispos e os padres não era a Igreja, mas sim o imperador do Brasil. Certo? E também ela proibia a aplicação das leis papais dentro do território brasileiro. Só que o grande problema, ele vem no ano de 1864. Em 1864, a Igreja lançou a Bula Syllabus. Professor, o que é essa Bula Syllabus? A Bula Syllabus, pessoal, ela proibia que os padres católicos se envolvessem com a maçonaria. Mais do que isso, ela começou a combater os maçons que faziam parte da Igreja Católica. Olha o que aconteceu. A maior parte dos religiosos acabou permanecendo obedientes a Dom Pedro I. Aliás, a Dom Pedro II. Por quê? Porque Dom Pedro era maçom e ele não queria a expulsão dos maçons da igreja. Certo? Isso está tudo na 468 e 469. Porém, olha o que aconteceu. Os bispos de Olinda e Recife acataram a decisão do Papa e expulsaram os maçons da sua ordem religiosa. Isso, pessoal, causou um grande problema. Por quê? Porque eles contrariaram o imperador.
Uma vez contrariados ao imperador, os bispos acabaram presos. Isso, pessoal, gerou um grande desgaste político no Brasil. Foi um desgaste político altíssimo, certo? Eles não chegaram a cumprir a pena, eles foram presos, não chegaram a cumprir a pena de 4 anos, mas isso desgastou a relação entre igreja e o imperador, certo? Até aqui os senhores têm alguma dúvida? Mas esse foi o único problema? Não, pessoal. Aqui houve um outro problema. Mais um fator de grande relevância no desgaste da monarquia foi a questão militar. Então, olha lá, professor, o que foi a questão militar? Olha o que aconteceu. Entre os militares, passou a crescer os ideais republicanos. Quando eu falo em ideais, pessoal, são as ideias republicanas. Elas começaram a crescer, começaram a emergir. Graças à figura de... Deixa eu botar o nome desse camarada aqui em vermelho. Benjamin Constant, militar. Certo. Olha o que vem a acontecer aqui, pessoal. Então, esses conflitos militares eles começaram após a Guerra do Paraguai, principalmente porque os militares queriam mais reconhecimento e o governo de Dom Pedro não cumpriu a promessa de libertar os escravos que haviam lutado na guerra. Depois disso, olha o que aconteceu. Os tenentes coronéis Sena Madureira e Cunha Matos acabaram punidos por criticar o governo e denunciar corrupção. Então, o governo, ao invés de acatar as denúncias deles, acabou penalizando esses 2 militares, certo? Isso tudo foi feito por meio da imprensa no Brasil. O que acontece nesse meio tempo? O marechal, que é o cargo mais alto do Exército Brasileiro, Deodoro da Fonseca, que viria a ser o nosso primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca se recusou a punir os 2 militares. E acabou sendo demitido do seu cargo, certo? Quando ele foi demitido do seu cargo, desta forma, com a demissão, Deodoro e Sena Madureira viajaram ao Rio de Janeiro, que era a sede do Império Brasileiro, certo? E foram recebidos por Benjamin Constant, certo?
Então, olha lá. O Benjamin, pessoal, que era líder militar, começou a apresentar para eles o pensamento positivista, que era um pensamento de ordem, de progresso. E, claro, ordem e o progresso vão contra a monarquia, certo? O que aconteceu? Vamos mudar aqui a cor do tópico. Deodoro e Sena Madureira colocaram os militares contra a monarquia de Dom Pedro II, certo? No dia 9 de novembro de 1889, Constante discursou para o clube militar, pedindo apoio político. Só que, olha o que aconteceu logo depois, pessoal. Olha o que acontece logo depois. No dia 11 de novembro, Rui Barbosa, que era ministro, tenta convencer Deodoro da Fonseca a dar um golpe de Estado e destituir a monarquia. Foi espalhado um boato de golpe. E um boato sobre a prisão dos militares. Isso, pessoal, deu total apoio ao Deodoro da Fonseca. Os militares, com medo de uma prisão do Deodoro, do Sena Madureira, começaram a se articular contra a figura do imperador. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca assume o comando das Forças Armadas e ocupam os ministérios do governo. O golpe estava dado. A monarquia caía e se iniciava a República. Começava assim a história da República Brasileira aos 15 de novembro de 1889. Os senhores têm alguma dúvida, pessoal? Ficou bem claro isso para vocês? Maravilha. Então, para agora, já que está tudo certinho, eu estou aqui na nossa trilha do conhecimento, estou cadastrando uma atividade. Eu quero a página 471, parte, tarefa, exercícios, exercício número 1. Também quero... Não por hora só isso. Por hora só o exercício 1. Não.
mais a página 473, parte Maxi Desafio, exercícios 1 e 2. Já está cadastrado para ser colocado por foto para mim depois. E os senhores podem começar a fazê-lo. Tem alguma dúvida? A Clara perguntou se eu vou corrigir o jogo rápido da 467. Deixa eu pegar aqui a 467. Clara, elas são respostas mais pessoais, então eu não vou fazer a correção, tá bom? Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês. Ana Luísa. Ela acabou de sair, mas estava presente. Ana Clara. Clara. Eduara. Gabriel. Elana. Elo. Elo Favarim. Isa Beato. Isabelle. Quem que está presente? A Beato ou a Isabelle? Júlia. Léo. Luana. Mel. Pedro. Pedrinho. Rafa. Então tá tudo certo. Pessoal, faltam 5 minutos então. Deixa eu vir para nossa tela. Estou pausando a nossa gravação.